E assim, o que é mais legal, a gente estuda, a gente se aprofunda, mas não sabe tudo. Não sabe... Não, ela está longe de saber tudo. Então existe sempre uma troca de informação, uma troca de aprendizado. E isso é o que é bacana desse mundo da carne. Principalmente porque as melhores memórias que eu tenho da minha vida são ao redor do fogo, são na churrasqueira. Era o momento que meus pais recebiam os amigos, recebiam os parentes. Então, assim, cada momento que você faz isso é mais ou menos... É uma coisa ali séria pra caramba que a gente faz, mas com aquele informalidade, todo mundo trocando ideia. Então, isso é muito gostoso de fazer. É algo prazeroso, né? Muito, muito, muito. Então, Carlinha, com essa mensagem, né, vamos nos despedindo do nosso querido Rony Abrão, e que é uma excelência, né, na gastronomia, Obrigado. nos seus produtos, nos seus serviços, né, e na sua experiência única e deliciosa, né, do que ele faz. Rony, a gente está muito feliz com sua presença, muito obrigada. Falei para a Ariana vai ser sucesso, porque o Rony, ele dá show em tudo que ele faz. Então, assim, eu quero agradecer, mande um abraço para todos da sua família, fala que eu sou fã, mas eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que quer empreender, sabe, Rony? A gente tem muitos jovens, muitos amigos nossos mesmo. Eu comecei a empreender agora, tem 4 anos que eu estou mexendo com a minha empresa, agora que começou. Então, assim, foi muito difícil eu chegar a ter o reconhecimento. Então, assim, eu tenho uma visão, mas é mais da área da saúde. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre a sua visão empresarial com relação a isso, para o pessoal que quer empreender agora. Sim. Primeiro, obrigado, Carla e Ariana, aí, pelos elogios, né? Mas, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, e às vezes parece clichê, mas na forma como a gente aplica... Na verdade, todo clichê ele é muito aplicável, né? Então, assim, quem paga a conta tem sempre razão. O cliente ele tem sempre razão. Agora, tem um monte de gente hoje desse novo mercado que fala, não é bem assim, não é bem assado. Não, o cliente tem sempre razão. Você tem que saber abordar isso. Você tem que saber absorver o que ele está dizendo. Ele não pode chegar e meter o dedo na sua cara. Ele não pode chegar e dizer algo, principalmente de alguma brincadeira com o seu colaborador e tal, mas tudo que ele disser sobre o seu negócio você tem que avaliar. Então, só que isso não é uma avaliação de uma caixinha de sugestões de mentira que você nunca vai abrir. Quando o seu cliente te disser algo, você tem que absorver e você tem que realmente avaliar se aquilo está no caminho e onde você está querendo ir ou não. Um exemplo, você tem um formato no seu negócio. Você tem um horário para abrir e um horário para fechar. Não adianta ninguém vir e dizer, não, está fechando cedo. Não, o negócio é seu. Ele pode te dar alguma sugestão e você pode absorver isso. Então, sempre, se o cliente sumir, acabou. Então, você tem que estar sempre atento ao que ele está dizendo. Se o cliente foi mal atendido por alguém, porque um dia ele estava no dia ruim, alguma coisa assim, às vezes você escuta tanto isso em outros lugares que você começa a não dar tanta atenção. Então, assim, você tem que estar sempre em cima disso. Então, para mim, o cliente mandou uma mensagem, seja ela qual for, eu avalio, apuro e dou retorno. Então, assim, isso a gente faz demais. O cliente, às vezes, anteontem nós tivemos um negócio como esse. Uma cliente ligou e falou assim, olha, tal produto não estava como sempre. Eu falei, tudo bem, obrigado. A pessoa pensa que você não vai dar a atenção devida. Né? Ontem eu pedi que ligassem para ela e falaram, ó, eu estou te mandando o mesmo produto que você consumiu ontem, eu queria que você avaliasse e me dissesse. A pessoa falou na hora, Carla, eu nunca mais ia comprar aí, porque eu pensei que vocês não tinham dado uma atenção. Agora eu quero que você mande o que você está falando para eu experimentar e peça mais isso, isso e isso. Olha e assim, rasgas. Então, se o cliente tem que ser o tempo inteiro cuidado. Tá? Não estou falando de bajular, não. Estou falando de cuidar do cliente. Atenção. Você tem atenção. Porque as pessoas não tentam se diferenciar. É assim, você está indo para um rumo e parece que você vai o tempo inteiro querendo ser iguais àquelas pessoas que já atuam. Então, você vê um advogado quando ele está na faculdade, ele já segue uma tendência a ser o mesmo comportamento, o mesmo estilo, a mesma vontade.
e os mesmos costumes dos outros advogados. E você está criando dentro de uma linha, você está se igualando aos demais. E o que você tem que fazer? Eu estou dizendo sobre minhas opiniões, tá? Sim, claro. É justamente o contrário, é se diferenciar, é se distanciar. Então, se as pessoas estão indo por aqui, vamos por outro lugar. A gente vai fazer diferente. A gente vai fazer de outra forma. Então, assim, como eu também antes era consumidor eu ainda sou, mas antes era mais do ramo que eu atuo, praticamente eu era já um laboratório sobre o que eu queria que não acontecesse. Então, eu não ia seguir as referências que eu tinha. Eu tinha umas referências negativas. É claro que tem positivas também, né? Mas a gente não ia para o mesmo lugar comum, a gente ia para outro caminho. Então, isso eu acho que a gente tem que levar para tudo. Para você fazer uma valorização de marca, você leva para um caminho que as pessoas não estão percorrendo. Você pincela algumas referências que você tem, e eu tenho algumas, mas algumas você vai o tempo inteiro deletando. Primeiro, você chega no objetivo mais fácil, porque você está aprendendo com os erros dos outros. E segundo, você cria uma tendência que você vai criando pessoas que estão entrando para o seu negócio e sabendo, pô, esses caras fazem algo que eu não tinha visto ainda. Diferente. Então, por isso que a gente força alguma coisa em cima da nossa marca para a carne. Tanto dos cursos, tanto do Arena, que a gente vai ter uma agora dia 18 de junho. A gente teve em 2019, não teve outras edições por causa da pandemia, mas agora a gente vem com um muito forte. É justamente para isso. Se você vai falar de carne, você tem que pelo menos lembrar da gente. Entendeu? Então você coloca dentro de um cenário. Quando alguém te falar sobre qualquer coisa, um detergente, uma outra coisa qualquer, na sua cabeça vem uma escala de produtos que você... E claro, vem uma em primeira. Sim, então claro. Você trabalha para que dentro do seu nicho de mercado, dentro do seu ambiente de mercado, você esteja nessa escala. E que, de preferência, seja o primeiro. Então é isso que a gente trabalha o tempo inteiro. Ter diferenciação, seguir outro rumo do que está acontecendo. E uma coisa importantíssima, manter padronização. Sabe assim, é engraçado, mas você falou agora, quando chega alguém de fora, eu levo lá. A gente escuta isso tanto. E as pessoas falam assim, eu gosto da sua comida e tal. Mas a maioria dos elogios é assim, eu volto porque toda vez que eu vou lá e peço alguma coisa é a mesma coisa. Tá do mesmo jeito. Então a gente se preocupa muito. Se alguém falar que alguma coisa saiu 1%, sempre a gente vai saber o que pela aconteceu. Qualidade, né, e padronização. Então, assim, é algo que as pessoas voltam muito e se tornam fidelizadas e tá ali, viram... A gente é engraçado que a gente tem um nível tão grande de clientes que viraram amigos que é muito engraçado. Então, só que a gente, assim, virou amigo, agora a gente cobra. A gente quer saber realmente o que você está achando. Então, já teve gente que chegou e falou, ó, tira esse prato do cardápio porque ele não combina com vocês. Não tem o mesmo padrão que vocês têm. E a gente acata. É igual eu disse, o cliente tem razão e a gente absorve. Se for algo que realmente está... A gente faz numa boa, sabe? Assim, e eu acho que o sucesso que a gente está tendo se deve muito a isso, né? Então a gente vai buscando. E a outra coisa é a perenidade. A gente está sempre perene. Então, assim, às vezes a gente tem alguma coisa que você faz agora, deixa diminuir um pouco, não vai fazendo, a gente não deixa. Sabe? Os cuidados com o banheiro, os cuidados com a higiene, o produto, não deixa faltar, porque uma coisa péssima é você chegar no restaurante, me dá isso, não tem, me dá isso, não tem, me dá isso, não tem. Então me fala o que tem. Então são os cuidados que a gente tem e a gente não abre mão. E claro, está o tempo inteiro cuidando do nosso cliente. Muito bacana. Fazer a despedida é ruim, né? Mas a gente tem que encerrar. Queria agradecer, viu, Rony? E quero falar para vocês, sigam no YouTube o nosso canal, tá? A gente vai deixar o link aqui, Te Conto Depois podcast, e a gente conta com as inscrições de vocês, notificações e o sininho. Devagar eu vou aprendendo e a gente vai falando direitinho. Rony, muito obrigada, viu? E a gente quer que você seja nosso parceiro, conte com a gente também está indo para outro rumo agora, né, podcast, né, ela é administradora, eu fisioterapeuta, mas a nossa intenção nesse podcast
foi de trazer pessoas que são bem influentes no Estado e, às vezes, não têm o reconhecimento necessário que precisa no ambiente de mídia, né? Então, a gente pensou, gente, o Rony, e eu acho você um cara fantástico, fora o trabalho do Mr. Bull com a sua família. Então, assim, a gente queria muito te agradecer e a gente conta que você vem aqui depois anunciar a Arena, né? Sim, a Arena claro. Mr. Bull desse ano, tá? Então, Eu contamos que com fico você. grato, Carla. Assim, muito por ser o primeiro, muito. Eu desejo muito sucesso para vocês. Eu acho que é uma pegada bem bacana. Tá muito alinhado, muito antenado. E eu quero que vocês explodam aí, virem Obrigada. referência não só local, mas nacional, tá? Só seguir o caminho. Então, tá. Já abrir a porta. Obrigada, Um abração, Rony. tá? Mas é isso mesmo, Carla. Mas semana que vem nós temos outro convidado especial e contamos com a presença de todos. Isso, e o próximo convidado é da área da saúde, doutor Luciano Batista, Luciano Lopes. Então, o Rony vai fazer a disputa. O nosso podcast ele é traçado em cima da disputa. O Rony veio no Te Conto depois do podcast e agora ele vai falar. Doutor Luciano Lopes, é com você no Te Conto depois. Agora é com você. Doutor Luciano Lopes, é com você no Te Conto Depois. É isso? Isso. Isso mesmo. Obrigada.